o que é esta permeabilidade intestinal. A gente vai ver agora neste módulo. Bom, então, primeira coisa, por que a permeabilidade intestinal acontece? Então, quando a gente fala de permeabilidade, a gente está pensando no quê? Em algo que deixa entrar com facilidade, tá? Permeabilidade é algo que entra. Hiperpermeabilidade é algo extremamente fácil de entrar, né? Então, o que acontece? Quais são os motivos e as causas da hiperpermeabilidade intestinal? Primeira coisa, supercrescimento bacteriano do intestino delgado e também nós temos o intestino grosso, que é conhecido como SIBO em inglês. Então, o supercrescimento bacteriano do intestino tanto delgado como intestino grosso, o delgado, gente, é aquele cheio de curvinha, certo? E o grosso é aquele que parece um quadro em volta dessas minhoquinhas, né? Que é o intestino delgado. Então, nós temos aí uma população muito grande de bactérias, né? Onde eu posso fazer com que essas bactérias cresçam demais. Então, eu tenho uma população de bactéria, onde eu tenho, olha, vários tipos diferentes. Tá vendo aqui, ó? Várias coresinhas, vários tipos, vários modelos. Eu estou em eubiose e na quantidade certa. Aqui, eu posso ter uma população em disbiose, em desequilíbrio. Para começar, eu tenho muita bactéria de um tipo só. Por exemplo, esse verdinho aqui, o macarrãozinho. Muita bactéria de um tipo só. Aqui não, aqui tem verdinho, aqui tem vermelhinho, né? Aqui tem pauzinho vermelho, pauzinho azul, roxinho, vermelhinho. Aqui não, ó. Tem umas bolinhas roxinhas aqui, uma ali, tem um amarelinho aqui, uma ali. Então, assim, isso, gente, é fundamental no nosso organismo, que é o equilíbrio, que é a quantidade de bactérias que nós temos, que estão envolvidas, né? Essa quantidade de bactérias envolvidas no seu intestino, estão internas, estão lá dentro do seu intestino, fazendo com que você tenha essa quantidade diversidade. Não é um tipo só. São vários tipos. E quanto mais tipos você tiver, melhor é para você. O que não pode faltar é o tipo melhor de todas, que é aquele que a gente deveria nascer com ela, né? Que são os bifidums e os lactobacilos, esses são os principais. Muito bem. Então, quando eu tenho essa desbiose, não eubiose, né, de equilíbrio, né, biose é de vida, né? Quando eu tenho essa eubiose, ok. Quando eu tenho essa desbiose, isso começa a ter problema. E aí, tudo começa. Então, tá lá, minha bactéria já não é muito grande, já não tem uma população muito grande, desculpa, uma diversidade muito grande, e eu tenho uma população enorme, supercrescimento. E aí, o que acontece? Você acaba tendo aqui um processo de ação bacteriana, que a bactéria, a gente viu e vai ver cada vez mais, né? A gente já viu que elas fazem, né? Nas aulas passadas, elas fazem um trabalho extremamente metabólico, né? Elas trabalham muito, elas constroem muita coisa, a bactéria, e o que acontece? Ela acaba liberando uma citocina inflamatória em alta quantidade, né? E você acaba tendo também uma desconjugação dos ácidos biliares e aumento das citocinas inflamatórias. Ou seja, a gente não vai ter uma absorção, uma digestão adequada das gorduras. Das gorduras. E aí você acaba tendo também citocinas inflamatórias. Isso traz o quê? Diarreia, né? Traz falta de absorção da gordura, fazendo com que você tenha também diminuição de vitaminas muito importantes, como vitamina D, como vitamina E, vitamina K e vitamina A, que são necessárias os ácidos biliares estarem conjugados para a gente conseguir fazer essa absorção. E aí você vai ter sérios problemas metabólicos, né? Se você não tiver, além de modular de forma errada a sua imunidade. Então, olha como é importante a quantidade e o tipo de bactérias, além das citocinas inflamatórias, que serão, assim, muito aumentadas. Essas citocinas inflamatórias vão causar dano à mucosa intestinal, a parte do muco intestinal que eu falei para vocês, que
tem logo aqui, né, perto da luz do intestino, na luz do intestino e grudada onde? Nos enterócitos, né, nas células intestinais. E isso causa o quê? O aumento da permeabilidade intestinal, gente. Isso é uma das causas da permeabilidade intestinal. Só tem essas causas? Claro que não. Nós temos outras causas gravíssimas, como, por exemplo, o glúten. O glúten traz excesso de permeabilidade intestinal, e a gente vai falar um pouquinho disso. E aí, você tem o que com esse aumento da permeabilidade? Alta fermentação de carboidratos que você não absorve. Então, você vai ter o quê? Você vai ter não absorve, porque você não digeriu direito, então quem é que vai digerir para você? As bactérias. Aí o que você vai ter? Distensão abdominal. Esse é o motivo da distensão abdominal. O excesso de gases, distensão abdominal, gente, dores no estômago, gastrite, né? Esse é um dos motivos de gastrite, é isso, gente. Você tem dor, acha que é gastrite? É outro problema digestório, altera a sua produção de ácido clorídrico, você não vai conseguir ter uma digestão adequada. E aí, você então vai ter excesso de gases e você vai ter formação de hidrogênio e gás metano, que vai causar flatulência e dor, como eu falei para vocês. E gás metano, gente, é aquele gás que cheira mal. Cheiro, sabe? Fedidinho, é aquele. Quanto mais gases e mais mal cheirosos, pior você está nessa situação aqui, ó. Querendo ou não, você estará nessa situação. Não tem como você soltar pum, que não cheire, ou pouquíssimo pum, se você não estiver nessa situação. Você só vai ter excesso de gases, distensão abdominal, quando isso estiver acontecendo, ok? E aí você vai ter o quê? Mais crescimento bacteriano. Por quê? Porque quanto mais comidinha você dá, quanto mais a bactéria fermenta, quanto mais gases você tem, mais distensão. Por quê? Porque você aumenta a quantidade de bactéria. Então, você acaba tendo o quê? O supercrescimento bacteriano. Tá certo? Então, gente, essa aula é uma aula importante para vocês escutarem, né? Para vocês escutarem novamente. Por quê? Porque essa aula, ela vai trazer para você uma forma muito clara porque você tem essa distensão abdominal e o que causa esse supercrescimento bacteriano. Principalmente, um dos maiores males é a hiperpermeabilidade intestinal.